Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse mini documentário sobre a formação da classe operária formada pela Companhia Tecidos Rio Tinto. Me chamo Aquiles e o nosso grupo é formado por mim, Aquiles, Ávila, Osana e Elisama Cardoso. E nós iremos falar sobre essa questão da formação da classe operária da Companhia de Rio Tinto. A história de Rio Tinto na Paraíba ela está diretamente ligada na Companhia de Tecidos de Rio Tinto, que até então, durante o século XX, quando ela foi fundada, ela foi uma das maiores indústrias têxteis da América Latina e principalmente do Nordeste. Ela foi fundada pelos Lundres, em que eles tinham a indústria aqui em Rio Tinto, quando eles compraram diversos hectares de terra, mais de 600 quilômetros, algo assim. Eles fundaram a fábrica, que transformou não só a economia, mas como a organização social e o modo de vida que a população local passou a viver. A fábrica ela abrigou diversas pessoas, ela trouxe pessoas de fora do Brasil, de diversos cantos do Nordeste, principalmente daqui, da Paraíba. Neste documentário, neste vídeo, nós vamos analisar como a chegada dos Lundres transformou e formou a classe operária, analisando desde a sua chegada até a construção da identidade da cidade de Rio Tinto, principalmente as condições de trabalho e de educação voltada para a indústria e o desenvolvimento do associativismo. Sobre a história da chegada da população a Rio Tinto, basicamente começou com os Lindres. Eles compraram Engenho Preguiça em 1918. Em 1924 eles fundaram a fábrica, lá bem no início do século XX. A instalação da companhia de tecido em Rio Tinto ela provocou um intenso processo de migração, como eu tinha falado, de diversas pessoas do mundo e do Brasil. Pessoas vindas de diversas regiões da Paraíba e também de estados vizinhos como Recife, Natal. Eles passaram a enxergar a fábrica como uma oportunidade de emprego e de melhores condições de vida. Esse movimento populacional fez com que Rio Tinto crescesse rapidamente e se tornasse reconhecido. É uma cidade bastante reconhecida. A empresa ela construiu bairros, casas para os trabalhadores e ela investiu principalmente na infraestrutura urbana. Rio Tinto foi uma cidade bastante projetada, pois eles viam Rio Tinto como um lucro, não só como uma cidade que eles fizeram, eles viam mais como um lucro mesmo. Então Rio Tinto foi bastante projetado, tinha chafariz, tinha horário. Basicamente a vida da população era em torno da fábrica, até os chalés que tinham eram feitos especialmente para os trabalhadores morarem enquanto eles trabalhavam. A fábrica tornou-se o principal agente de desenvolvimento da cidade. Assim, a fábrica não gerava apenas alguns empregos, mas também ela organizava uma ocupação do espaço urbano. Ela não gerava você vem trabalhar e pronto, e acabou. Não, tudo girava em torno da fábrica, desde a hora de dormir, de acordar, os filhos que você tivesse também iam trabalhar na fábrica. A educação que se tinha, não importava se os filhos eram homens ou meninas, iam trabalhar na fábrica. Rio Tinto se tornou uma cidade industrial. Olá, gente, me chamo Ávila e vou apresentar a agregação populacional e as condições de trabalho. Bom, gente, a agregação populacional de Rio Tinto, ela aconteceu principalmente com a instalação da Companhia de Tecidos Rio Tinto, que essa fábrica ela passou a oferecer muitas oportunidades de empregos. Então acabou que pessoas de cidades vizinhas ou até mesmo de estados vizinhos agregaram em Rio Tinto. Então, muitas famílias deixaram seus campos, as suas cidades pequenas, em busca de uma qualidade melhor de vida. E quando chegaram na Rio Tinto, encontraram essa companhia, né, uma chance de trabalhar, de ter um trabalho e ter uma estabilidade financeira. Então, com a chegada desses trabalhadores, a cidade cresceu bastante. Então, a empresa, ela não gerou apenas empregos a Rio Tinto, ela também gerou hospitais, novas escolas, moradias, igrejas. Então, acabou que dessa forma, Rio Tinto passou a desenvolver em torno dessa fábrica. E o trabalho se tornou a principal responsabilidade pela formação de comunidades e pelo crescimento urbano de Rio Tinto. Mas, por outro lado, apesar das oportunidades de trabalho, as condições de trabalho também não eram fáceis. Os operários eles enfrentavam uma longa jornada de trabalho, uma carga horária muito elevada, tinham que seguir regras, disciplinas muito rígidas, uma produtividade absurda, e acabava que
não recebia tão bem assim. Então, homens e mulheres trabalhavam nesse trabalho hostil, cada um desempenhando sua função dentro da própria fábrica. Então, além disso, tinham os direitos trabalhistas que eram muito limitados num período. Então, como eu falei, eles trabalhavam muito e ganhavam poucos, então eles conviviam com os salários baixos, não tinha segurança no ambiente de trabalho. As cargas que eles pegavam eram muito elevadas, chegava a ser absurdas para um ser humano sozinho poder carregar aquilo. E mesmo enfrentando todas essas dificuldades, os empregos da companhia eram muito valorizados, porque garantia a renda e ajudava o sustento de muitas famílias. Assim, podemos concluir que a campanha de tecidos Rio Tinto teve um papel muito importante na história da cidade de Rio Tinto. Ela contribuiu tanto para o crescimento da população, tanto para a formação de classes operárias no contexto de trabalho, mas assim, foi marcada por condições e desafios muito difíceis para aquela época. Olá, me chamo Elisama e eu vou falar sobre identidade e pertencimento. Com o passar dos anos, os trabalhadores desenvolveram forte identidade ligada à companhia. Muitas famílias tiveram várias gerações trabalhando na fábrica, fortalecendo o sentimento de pertencimento à comunidade operária. A empresa influenciava praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, desde a moradia até o lazer e a educação. Esses modelos contribuíram para criar uma cultura própria entre os trabalhadores, que compartilhava experiências, valores e uma rotina comum. Ao mesmo tempo, as identidades fortaleciam os vínculos sociais e ajudavam na construção de memórias históricas da cidade. Também ele fala sobre a formação educativa para o trabalho. A educação teve um papel fundamental na formação de classes operárias. A companhia incentivava a existência de escolas destinadas aos filhos dos trabalhadores e promovia uma educação voltada para atender às necessidades da indústria. Além dos conteúdos escolares, era valorizado características como disciplina, responsabilidade, pontualidade e respeito às normas da empresa. Sobre a perspectiva dos fundamentos sociohistóricos da educação. Percebe-se que a educação não acontece de forma isolada. Ela acompanha as transformações econômicas e sociais de cada período histórico. A escola contribuía para preparar trabalhadores capazes de entender as demandas da produção industrial, demonstrando a relação entre educação, trabalho e desenvolvimento econômico. Obrigada. Me chamo Osana e eu vou falar um pouco sobre o associativismo. Com o crescimento da classe operária, surgiram associações formadas pelos trabalhadores para defender seus direitos e buscas melhores para as condições de trabalho. Além dessas reedificações, essas associações também promoviam atividades esportivas, culturais e sociais, fortalecendo a união entre os operários e a comunidade. Dessa forma, o associativismo foi muito importante para aumentar a participação social e desenvolver a consciência coletiva dos trabalhadores, né? E para concluir o nosso trabalho, a Companhia de Tecidos de Rio Tinto teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade e da região. Sua influência foi além da indústria, foi construindo para o crescimento urbano, para a formação da classe operária, para a educação
e para as relações sociais. Ao estudarmos esse processo, percebemos como o trabalho, a educação e a sociedade estão diretamente ligados e como a industrialização transformou a vida de pessoas e de todos, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde.